Meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, verso 15. Esta convicção é um apoio suficiente contra o medo dos homens. Podemos dizer a nós mesmos, quando nossos inimigos são muito duros conosco: não estou em suas mãos. Meus tempos estão nas mãos do meu Deus. Aqui estão os poderosos julgando-nos e condenando-nos com grande rapidez. Eles dizem: ele cometeu um grande erro. Ele é um velho intolerante. Ele é irrelevante. Vamos extingui-lo. Isto é mais fácil dizer do que fazer. A vela ainda brilha. Eles dizem de você: ele é tolo e obstinado. E em assuntos religiosos, ele é tão obstinado quanto uma mula, e ele ficará só. Você ainda não sofreu da maneira que eles predizem, e é melhor eles não profetizarem até que saibam a verdade. Os piedosos não estão nas mãos daqueles que zombam deles. Os ímpios podem ranger os dentes para os crentes, mas não podem destruí-los. Aqui está o conforto deles. Eles entregaram seu espírito nas mãos de Deus, e Ele preservará sagradamente o precioso depósito. Não temas os julgamentos dos homens. Recorra a um tribunal superior. Leve o caso para o trono do rei. Vá ao próprio Deus com o assunto, e Ele trará seu julgamento como a luz e sua justiça como o meio-dia. O malicioso resolve esmagá-lo. Eles usarão ao máximo seu pequeno poder, mas há um poder superior que os segurará. Alegremente diga: meus tempos estão em tuas mãos. Eles te tratam com desprezo. Eles zombam de você. O que importa? Sua honra não vem dos homens. O desprezo deles é o maior elogio que os ímpios podem lhe fazer. Infelizmente, muitos mestres colocam seu tempo nas mãos do mundo. Se prosperam e crescem, veem uma oportunidade de vantagem social e abandonam seus amigos mais humildes para ingressar em uma igreja maior e mais respeitável, segundo eles. Quantos estão perdidos para a fidelidade porque seus tempos prósperos não estão nas mãos de Deus, mas nas suas próprias? Alguns, por outro lado, quando estão na adversidade, se afastam do Senhor. A desculpa é: não posso mais ir à casa de Deus, pois minhas roupas não são tão respeitáveis quanto costumavam ser. Ou minha situação, em outro aspecto, é muito difícil. É a sua pobreza ou problemas que vão tirá-los das mãos do seu Senhor? Nunca deixe que seja assim, mas diga: meus tempos estão em suas mãos. Apegue-se ao Senhor tanto nas perdas quanto nos ganhos, e assim deixe os seus tempos estarem com Ele. Quantas vezes nos encontramos com pessoas que ficam atordoadas pela calúnia, o que é impossível para as línguas maliciosas. Elas ferem e até mesmo matam o caráter dos piedosos. O provado grita: não posso suportar, eu vou desistir de tudo. Por quê? Porque ceder à mera conversa ou fala fútil. Mesmo essas línguas cruéis estão nas mãos de Deus. Você não pode enfrentar seus ataques. Eles não podem emitir um único sussurro mais do que Deus permite. Vá em seu caminho, homem justo, e deixe as línguas falsas derramarem seu veneno como quiserem. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se meus tempos estão nas mãos de Deus, nenhum homem pode me fazer mal, a menos que Deus permita. Embora minha alma esteja entre os leões, nenhum leão pode me morder, enquanto o anjo de Jeová for minha guarda. Esse sentimento de que nossos interesses estão seguros no mais alto nível gera um espírito independente. Impede que nos envergonhemos diante dos grandes e bajulemos os fortes.
Ao mesmo tempo, remove toda tendência à inveja, para que você não deseje a prosperidade dos ímpios, nem se preocupe por causa dos malfeitores. Quando alguém sabe que seus tempos estão nas mãos de Deus, não trocaria de lugar com um rei, não, nem com um anjo. Uma crença plena na afirmação do nosso texto é a cura para a preocupação presente. Ó Senhor, se meus tempos estão em suas mãos, eu lancei meus cuidados sobre ti, e eu confio e não tenho medo. Por que, minha irmã? Pois este hábito de se preocupar abunda entre a graciosa irmandade. Por que você se irrita e fica ansiosa com um assunto que está nas mãos de Deus? Se Ele empreendeu por você, que causa você tem para a ansiedade? E você, meu irmão? Pois há muitos homens nervosos e inquietos. Por que você quer interferir nos negócios do Senhor? Se o caso está em suas mãos, que necessidade pode haver de você ficar bisbilhotando e chorando? Você estava preocupado essa manhã e aflito ontem à noite, e está angustiado agora, e estará pior amanhã de manhã. Posso lhe fazer uma pergunta? Alguma vez você ficou bom por se preocupar? Quando não havia chuva suficiente para sua fazenda, você já se preocupou e isso trouxe um banho de chuva? Quando havia muita umidade, ou você pensava que assim era, você já se preocupou com as nuvens e então elas se foram? Diga-me, você já ganhou 6 pences se preocupando? É um negócio muito pouco lucrativo a ansiedade. Você responde, o que então devemos fazer em tempos difíceis? Ora, vá a Ele em cuja mão você entregou a si mesmo e seu tempo está. Consulte com a infinita sabedoria pela oração. Console-se com o amor infinito pela comunhão com Deus. Diga ao Senhor o que você sente e o que teme. 10 minutos de oração é melhor do que 1 ano de murmuração. Aquele que espera em Deus e lança sobre ele seu fardo pode levar uma vida real. Na verdade, ele será muito mais feliz do que um rei. Deixar nosso tempo com Deus é viver tão livre de cuidados como os pássaros no galho. Se nos afligirmos, não glorificaremos a Deus e não obrigaremos outros a ver o que o verdadeiro Evangelho pode fazer por nós na hora da tribulação. A ansiedade e a preocupação tiram do nosso poder agir com sabedoria. Mas se pudermos deixar tudo com Deus, porque tudo está realmente em suas mãos, estaremos em paz e nossa ação será deliberada. E por isso mesmo será mais provável que seja sábia. Aquele que põe seu fardo sobre o Senhor será forte para fazer ou sofrer. E seus dias serão como os dias do céu sobre a terra. Admiro a serenidade de Abraão. Ele nunca parece estar nervoso, mas se move grandiosamente como um príncipe entre os homens. Ele é muito mais do que igual ao maior homem que conhecemos. Dificilmente podemos ver Ló, mesmo que usemos um microscópio, quando já vimos Abraão. Por que foi assim? Porque ele acreditava em Deus e não cambaleou como Ló. Metade da alegria da vida está na expectativa. Nossos filhos têm mais prazer em esperar um feriado do que no próprio dia. É muito parecido com nós mesmos. Se acreditarmos que todos os nossos tempos estão nas mãos de Deus, estaremos esperando grandes coisas do nosso Pai Celestial. Quando tivermos dificuldade, diremos, agora vou ver as maravilhas de Deus e aprender novamente com que segurança Ele livra os que nele confiam. Agradeço a Deus por ter aprendido às vezes a me gloriar nas necessidades.
como abrir uma janela para o céu para mim, da qual o Senhor derramaria abundantemente seus suprimentos. Tem sido para mim um prazer tão indescritível ver como o Senhor supriu minhas necessidades para o orfanato, o colégio e outras obras, que eu meio que desejei estar em apuros, para que eu pudesse ver como o Senhor apareceria para mim. Lembro-me que, algum tempo atrás, quando ano após ano o dinheiro ia para os vários empreendimentos, comecei a olhar para trás com pesar para aqueles grandes dias em que o Senhor permitiu que o ribeiro de Querite secasse e chamou os corvos com seu pão e carne. E então encontramos outra maneira de suprir as necessidades dos órfãos. Naqueles dias, o Senhor costumava vir a mim, por assim dizer, andando sobre os cumes dos montes, subindo de pico em pico, e por atos maravilhosos, suprindo todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Você sabe, eu quase desejei que o Senhor parasse os rios e então me deixasse ver como Ele pode tirar água da rocha. Ele fez isso não muito tempo atrás. Os fundos ficaram muito baixos e então eu clamei a Ele. E Ele me ouviu do seu monte sagrado. Como fiquei feliz em ouvir os passos do Senhor sempre presente, respondendo à oração do seu filho e deixando-o saber que seu tempo ainda estava nas mãos de seu Pai. Certamente, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É uma alegria que vale mundos ser conduzido onde ninguém, a não ser o Senhor, pode ajudá-lo. E então ver sua mão poderosa puxando você para fora da rede. A alegria está principalmente no fato de você ter certeza de que é o Senhor e certeza de que Ele está perto de você. Essa realização abençoada da interposição do Senhor nos faz nos gloriarmos na tribulação. Não é essa uma cura para a preocupação? Uma cura abençoada para a ansiedade? Uma firme convicção desta verdade é um quietos quanto ao terror futuro. Meus tempos estão em tua mão. Você deseja saber o que vai acontecer com você em um curto espaço de tempo? Você olharia entre as folhas dobradas do futuro? Você pode comprar um jornal de 1 centavo que tentará lhe dizer o destino das nações neste mesmo ano. Você pode estar quase certo de que nada acontecerá como ele prevê, o que é assim previsto e, portanto, pode ser de pouca utilidade para você. Contente-se com as profecias das Escrituras, mas não siga todos os intérpretes delas. Muitas pessoas pagariam muito para que o futuro lhe fosse dado a conhecer. Se fossem sábios, prefeririam escondê-lo. Não quero saber. Tal conhecimento não responderia a nenhum propósito útil. O futuro pretende ser um livro selado. Assim Deus determinou. O presente é tudo o que precisamos ter diante de nós. Faça o trabalho do seu dia neste dia e deixe os amanhãs com o seu Deus. Se houvesse maneira de ler o futuro, seria sensato recusar usá-las. O conhecimento criaria responsabilidade, despertaria medo e diminuiria o prazer presente. Por que buscá-lo? Deixe faminta a curiosidade ociosa e dê sua força à obediência crente. Disso você pode ter certeza, que não há nada no livro do futuro que deva causar desconfiança a um crente. Seus tempos estão nas mãos de Deus e isso os assegura. A própria palavra tempos supõe mudança para você. Mas como não há mudança com Deus, tudo está bem. Acontecerão coisas que você não pode prever, mas seu Senhor previu tudo e providenciou tudo. Na verdade, Ele decreta tudo.
Nada pode ocorrer sem o decreto divino, e ele não permitirá o que seria para seu dano real ou permanente. Gostaria de saber, diz alguém, se morrerei em breve. Não tenha nenhum desejo nessa direção. Sua hora chegará quando deveria. A melhor maneira de viver acima de todo o medo da morte é morrer todas as manhãs antes de sair do quarto. O apóstolo Paulo disse: eu morro diariamente. Quando você adquirir o santo hábito de morrer diariamente, será fácil para você morrer pela última vez. É muito sábio estar familiarizado com nossas últimas horas. Ao tirar suas vestes à noite, ensaie a cena solene em que você deve deixar de lado seu manto de carne. Quando você vestir suas vestes pela manhã, antecipe o ser vestido com sua casa, seu corpo, que é o do céu, no dia da ressurreição. Ter medo da morte é muitas vezes o cúmulo da insensatez. Certa vez, um grande profeta fugiu muitos quilômetros para escapar da morte de uma rainha imperiosa. Ele foi um dos mais bravos dos bravos, e ainda assim, ele se apressou para a solidão para escapar da ameaça de uma mulher. Quando ele terminou sua caminhada cansada, ele se sentou e realmente orou: deixa-me morrer. Foi uma coisa singular de se fazer, correr para salvar sua vida e depois gritar: deixa-me morrer. Aquele homem nunca morreu, pois falamos de Elias, que foi para o céu em uma carruagem de fogo. Deus não responde a todas as orações do seu povo, pois ele tem coisas melhores para eles do que eles pedem. Não trema sobre o que pode nunca acontecer. Mesmo que nunca morramos, pois está escrito: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Alguns de nós podem estar vivos e permanecer na vinda do Senhor. Quem sabe? Eis que ele vem rapidamente. De qualquer forma, não nos preocupemos com a morte, pois ela está em suas mãos. Mais uma vez, a plena convicção de que nossos tempos estão em suas mãos será uma razão para o serviço consagrado. Se Deus empreendeu meus negócios para mim, então posso apropriadamente empreender para Ele os negócios que Ele designar. A Rainha Elizabeth desejou que um dos principais mercadores de Londres fosse à Holanda para observar seus interesses lá. O homem honesto disse a Sua Majestade que obedeceria às ordens dela, mas ele implorou que ela se lembrasse de que isso envolveria a ruína do seu próprio comércio por ele estar ausente. A isso, a rainha respondeu: se você cuidar dos meus negócios, eu cuidarei dos seus. Com tal promessa real, ele poderia voluntariamente deixar seu próprio negócio ir, pois uma rainha deveria ter o poder de fazer mais por um súdito do que ele pode fazer por si mesmo. O Senhor, com efeito, diz ao crente: eu cuidarei de seus negócios e cuidarei deles para você. Você não sentirá imediatamente que agora é sua alegria, seu deleite viver para glorificar seu gracioso Senhor. Ser liberto para servir ao Senhor é a maior liberdade. Como é bonito ler no livro de Isaías: e estranhos se levantarão e apacentarão seus rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão seus lavradores. Os de fora farão um trabalho penoso por você e o libertarão para um serviço superior. Continue lendo e veja: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Os homens os chamarão ministros de nosso Deus. A fé nos liberta do desgaste do cuidado, para que possamos nos entregar totalmente ao serviço do nosso Senhor.
A fé nos leva a viver isentos de preocupações para servir somente ao bendito Deus. Libertados do fardo das coisas terrenas pelo cuidado bondoso de Deus para conosco, apresentamos nossos corpos como sacrifícios vivos ao nosso Senhor Deus. Ele não nos fez escravos, mas sacerdotes e reis para Deus. Tenho certeza, queridos amigos, se conseguirmos esta verdade saturando totalmente nossas almas, de que nosso tempo está nas mãos de Deus, e isso tornará a vida uma coisa mais grandiosa do que jamais pareceu ser. Você acredita que a mão de Deus está trabalhando com você e para você? E então você é elevado acima do gado mudo que o cerca, pois o Deus do céu pensa em você e coloca a mão em seus negócios. Essa conexão com o divino coloca o coração no homem e o eleva a um alto esforço e grande crença. Sentimos que somos imortais até que nosso trabalho seja feito. Sentimos que Deus está conosco e que estamos destinados a ser vitoriosos pelo sangue de Jesus. Não seremos derrotados na campanha da vida, pois o Senhor dos Exércitos está conosco e pisaremos nossos inimigos. Deus nos fortalecerá, pois nosso tempo está em suas mãos. Portanto, o serviremos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, estando plenamente convencidos de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por último, se nossos tempos estão nas mãos de Deus, aqui está um grande argumento para a bênção futura. Aquele que cuida do nosso tempo, cuidará da nossa eternidade. Aquele que nos trouxe até aqui e trabalhou tão graciosamente para nós, nos verá em segurança pelo resto da estrada. Fico maravilhado com alguns de vocês, pessoas mais velhas, quando começam a duvidar. Você dirá: olhe para si mesmo. Bem, assim eu faço, e estou sinceramente envergonhado de que um grão de desconfiança possa chegar aos olhos da minha fé. Ainda assim, alguns de vocês são mais velhos do que eu, pois vocês têm 70 ou 80 anos de idade. Quanto tempo mais você espera viajar neste deserto? Você tem mais 10 anos, você acha? Deus tem sido misericordioso com você por 70 anos. E você vai se preocupar com os últimos 10, que de fato podem nunca vir. Isso nunca vai funcionar. Deus livrou alguns de vocês de tão grandes provações que suas atuais são meras picadas de pulga. Sir Francis Drake, depois de ter navegado ao redor do mundo, subiu o Tâmisa, e quando passou por Gravesend, veio uma tempestade que ameaçou o navio. O bravo comandante disse: o quê? Dar a volta ao mundo com segurança e depois se afogar em uma vala? Nunca. Então devemos dizer: Deus nos sustentou em grandes tribulações, e não seremos derrubados por provações que são comuns aos homens. Um homem de energia, se ele toma uma obra em mãos, vai empurrá-la até o fim. E o Senhor nosso Deus nunca empreende o que não vai completar. Meus tempos estão em suas mãos, e portanto o fim será glorioso. Meu Senhor, se meus tempos estivessem em minhas próprias mãos, eles seriam um fracasso. Mas como estão em suas mãos, tu não falharás, nem eu. A mão de Deus garante o sucesso em toda a linha. Naquele dia em que veremos a tapeçaria que registra nossas vidas, veremos todas as cenas nela com olhos maravilhados. Veremos que sabedoria, que amor, que ternura, que cuidado foi dispensado a eles. Quando o assunto está nas mãos de Deus, nunca é negligenciado ou esquecido, mas levado até o fim. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Não consegui pregar sobre este texto como esperava, pois estou cheio de dor no corpo e com uma forte dor de cabeça. Mas graças a Deus, não tenho dor na cabeça, com uma verdade tão gloriosa diante de mim e enchendo minha mente. Doces para minha alma são estas palavras: meus tempos estão em tuas mãos. Leve a frase de ouro para casa com você. Mantenha esta verdade em sua mente. Deixe-a repousar em sua língua com uma hóstia feita com mel. Deixe-a dissolver até que toda a sua natureza seja adoçada por ela. Sim, querida velhinha, você que saiu do asilo esta manhã para ouvir este sermão, diga a si mesmo: meus tempos estão em suas mãos. Sim, você, caro amigo, que não consegue encontrar emprego e tem andado sem sapatos no vão esforço de procurar um. Você também pode dizer: meus tempos estão em suas mãos. Sim, minha querida irmã, definhando com o consumo de ansiedades. Esta pode ser sua canção: meus tempos estão em suas mãos. Sim, jovem, você que acabou de começar no negócio e teve uma perda esmagadora. Isso será para seu benefício, afinal. Portanto, diga: meus tempos estão em suas mãos. Esta pequena frase, a meu ver, torna-se um hino. Brota e floresce em salmo. Poucas são as palavras, mas poderoso é o sentido e cheio de descanso. Agora, lembre-se, não é todo mundo que pode encontrar mel nesta colmeia. Ó pecadores não justificados, vocês estão nas mãos de um Deus irado, e isso é terrível. O Deus contra quem você peca continuamente e a quem você provoca recusando sua verdade tem poder absoluto sobre você. Cuidado, vocês que se esquecem de Deus, para que Ele não os despedace. Você o provocou, ofendeu e entristeceu, mas ainda há esperança, pois sua misericórdia dura para sempre. Embora você tenha aborrecido o seu Espírito Santo, ainda assim volte para Ele, e Ele terá misericórdia de você e o perdoará abundantemente. É certo que você está em suas mãos e que você não pode escapar dele. Se você pudesse subir ao céu ou mergulhar no inferno, você não estaria fora do alcance dele. Nenhuma força sua pode resistir a ele. Nenhuma velocidade pode ultrapassá-lo e fazer você escapar de suas mãos. Entregue-se a Deus, e então este grande poder de Deus, que agora os cerca, se tornará seu conforto. No momento, deve ser o seu terror. Os olhos de Deus estão fixos em você. A mão de Deus está contra você. E se você não for salvo, um toque dessa mão significará morte e destruição eterna. É essa mão que o crente beija com devoção, é a mão que você deve temer. Que você fugisse para Cristo Jesus e encontrasse abrigo da ira sob o dossel carmesim do seu precioso sangue.